Olha aí, galera, uma questão da competência 5, ou seja, uma competência que traz as questões de literatura, habilidade 15, que são questões de literatura que vão pedir de você aí uma mobilização de conhecimentos acerca do contexto histórico, tá? Então, geralmente, não é sempre, quando você tem ali uma questão cujo enunciado traz um recorte temporal, muito provavelmente a gente vai ter ali uma questão da habilidade 15, mas não é sempre, tá bom? Então, olha só o que que a gente tem. Nós temos, sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 1970, aqui representado pelo. Então, ó, existe um narrador, tá? E esse narrador é um menino, então você tem que se basear na perspectiva dele. Os fatos ficcionais oferecem um esboço, tá? Uma representação do momento político vigente na década de 70. Então, e esse esboço é representado aqui pelo quê? Vamos dar uma olhada nas alternativas, porque muito provavelmente a gente pode já descartar alguma. Lembrando que é uma questão da competência 5, habilidade 15, e o nível de dificuldade. Difícil. Opa, vou colocar aqui que a gente usa avançado, ok? E aí a gente pode ou não usar o NPLT. Eu vou deixar então aqui só a bandinha do coração. Qualquer coisa a gente coloca outra. E aí a gente tem, ó, esse esboço do momento político, lembra, década de 70. Então a gente tem aí, de 64 a 85, a gente tem um regime político chamado ditadura militar, tá bom? Isso aí começou a piorar a partir de 1968, tá? Porque veio aí uma censura extrema, um medo, assim, a opressão, a perseguição as pessoas, a supressão, por exemplo, das liberdades políticas, os direitos políticos, a liberdade de ir e vir, ok? Então, assim, recorte para esse momento. Então, nós temos aqui, o que representa esse momento político vigente na década de 70? Nós temos aqui letra A. Aqui é representado pelo culto ao medo, infiltrado em situações do cotidiano. Então havia uma vibe, uma fog, né? Fog seria aquela fumaça, aquela névoa, penumbra de medo durante a ditadura. Eu imagino que sim. Ó, se num momento, existe um momento em que intelectuais, artistas eram perseguidos, então, meu amor, você que pensa tem que sentir medo mesmo, né? Nós seríamos perseguidos lindos, tá? Infiltrado em situações do cotidiano, muito provavelmente. Por exemplo, você podia escutar qualquer música, você podia ler qualquer livro, você podia manifestar sua opinião livremente, você podia ir e vir a qualquer momento sem ser oprimido, abordado bruscamente. Não. Então, as situações do cotidiano, né, esse medo era infiltrado em situações do cotidiano, sim. Tá bom? Então, vou marcar logo com você, sem delongas, a letra A, que é o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhada aqui no restante. Temos aqui, ó, B, está dizendo que esse é um esboço do momento político vigente na década de 70, e esse esboço é representado pela letra B, sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. Ó, sob a perspectiva do menino que narra, né? Aí os fatos ficcionais oferecem um esboço desse momento político que é representado pelo sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. Pelo contrário, gente, muitas pessoas diziam amém para todas as informações que eram, eu ia falar postadas, mas publicadas, tá? Então isso não representa o momento político vigente. Se fosse algo relacionado, por exemplo, à censura, à pretensa censura, aí sim, ok? Letra C está dizendo que ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. Então, isso aqui, ambiente de sonho, vai representar um momento político vigente na década de 70, mas aí você pode se perguntar, pô, Lê, imagens perturbadoras. Quando eu penso em ditadura, eu me lembro disso. Então segura aí essa letra C, tá bom? Pra gente tirar as dúvidas. Letra D, tá dizendo representado pelo incentivo ao desenvolvimento econômico com a iniciativa privada. Existiu durante esse período aí, durante uma parte desse período, o danado do milagre econômico, que não foi nenhum milagre, tá? E ferrou com a economia, ou seja, publicaram não, fabricaram muito dinheiro, distribuíram e falaram, ah, estamos ricos, temos muitos dinheiros, mas na verdade o país só se lascou, tá bom? E outra coisa, incentivo ao desenvolvimento econômico, isso aqui é um esboço do momento ditatorial? Não. E letra E, espaço urbano marcado por uma política de isolamento das
crianças. Isso aqui recorta muito, restringe muito quando eu falo das crianças. A gente tem um espaço urbano marcado por uma política de isolamento, mas de determinadas pessoas que afrontavam o status quo, que militavam, que protestavam, tá? Não necessariamente crianças. Mas vamos dar uma olhada. Se você já entendeu o que é a letra A, você pode partir para a próxima questão. Mas se você ainda não entendeu, vamos dar uma lida aqui no texto e aí você vai entender, tá? A gente tem aqui, ó, de JJ Veiga, sombras de reis barbudos. E temos aqui, ó. Enquanto estivemos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jacá, nem tapar o sol com peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices. Mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos. Ou seja, praticamente qualquer atitude, qualquer ação era cerceada pelas forças, pelo governo vigente. Então, ó, ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jacá, ele tá dizendo que tinha umas coisas absurdas, bem bobocas. Mas, por exemplo, pular muro para cortar um caminho. Isso aí era mal visto, isso aí podia ser isso podia indagar alguém a pensar como se fosse uma ameaça, alguém fugindo de alguma coisa. E aí, continuando, e não confiando na proibição só, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, a companhia ainda mandou fincar cacos de garrafas nos muros. Então, ó, não tinha só a proibição, não tinha só a força dos castigos, que eram muito rigorosos. Mesmo assim, a companhia, né, no caso aqui, os censuradores, os perseguidores, mandou ainda fixar cacos de vidro nos muros. Achei isso um exagero e comentei o assunto com mamãe. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Se alguém desobedecesse à proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular um muro quebrando o corte de alguns cacos ou jogando um couro para cima, era apanhado pela proibição, nhoque, e fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. Nhoque. Tá? Então aqui a gente já descarta totalmente essa letra C, ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. Temos imagens perturbadoras? Temos. Mas ambiente de sonho? Não. Aqui ele está descrevendo de fato como que era o cotidiano, o dia a dia. E nesse caso, então, aqui, a gente só confirma que a letra A, né, é o que representa esse momento político vigente na década de 70. Um culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. Um exemplo dessas situações, pular um muro, tá bom? Então, letra A é o nosso gabarito.